Marcelo Fonseca deixou o copo escorregar da mão. Ele bateu no chão de mármore e rolou até parar perto da janela que dava para o jardim. Um jardim que ele mal conseguia enxergar da cadeira de rodas. Nenhum dos cuidadores durou mais de 15 dias. O último, um rapaz bem intencionado de 20 e poucos anos, pediu demissão na manhã anterior sem dar explicações. Só deixou um bilhete curto em cima da escrivaninha. Desejo melhoras. Marcelo amassou o papel e mandou jogar fora. Traga outro, disse a Estela, quando ela entrou com aquele sorriso de sempre, organizado, calculado. Já estou providenciando, Marcelo, ela respondeu, ajeitando as flores do vaso perto da janela, como se fosse uma visita de cortesia. Mas talvez dessa vez você possa ser um pouco mais paciente. Ele não respondeu. Paciente. A palavra ecoou na sala vazia depois que ela saiu. Ele, que antes fechava contratos milionários em salas lotadas, que viajava o mundo sem pedir licença a ninguém, estava agora sendo aconselhado a ter paciência pela própria irmã. Marcelo olhou para as mãos sobre os joelhos imóveis. Tinha 38 anos e sentia como se tivesse 100. Do outro lado da cidade, o celular de Renata tocou no bolso do jaleco surrado enquanto ela assinava o ponto na saída do hospital. Ela não precisou ver o nome na tela para saber quem era. Mãe? A menina da farmácia disse que o remédio novo vai ser caro, minha filha. Renata fechou os olhos por um segundo, ali no corredor frio da saída de emergência, com o barulho de maca e corredor ao fundo. Quanto, mãe? Quase R$ 300. Por mês. Ela não disse nada imediatamente. Fez o cálculo silencioso que já conhecia de cor. Aluguel, luz, mercado, tratamento, medicação. O número sempre sobrava errado. Tá bem, eu resolvo. Desligou. Ficou parada por um momento, olhando para a rua cinza lá fora. Renata tinha 29 anos, morava sozinha num apartamento de um quarto, e há 3 anos carregava sozinha o peso da doença da mãe. Uma insuficiência renal que avançava devagar, mas avançava. Ela era técnica de enfermagem, boa no que fazia, conhecida nos corredores do hospital por nunca perder a calma. Mas a calma ninguém sabia. Custava caro por dentro. Ela voltou para a casa de ônibus como sempre. Olhou para a janela embaçada e pensou que talvez precisasse de um segundo emprego. Não imaginou que a solução chegaria num telefonema diferente no dia seguinte. A agência de saúde particular era pequena, tucada entre uma loja de fotocópias e um consultório odontológico. Renata entrou com o currículo impresso, porque era o tipo de pessoa que ainda acreditava em currículo impresso. A mulher na recepção a olhou e disse, sem rodeios, temos uma vaga, mas preciso ser honesta antes de você topar. Pode falar. O paciente é difícil, muito difícil. Já passaram por lá 7 cuidadores nos últimos 4 meses. Ele é tetraplégico, parcialmente, com comprometimento nos membros inferiores e algumas limitações nos superiores. Mas o problema não é físico. Qual é o problema? A mulher suspirou. Ele não quer ser cuidado, trata todo mundo como intruso, grita, perde a paciência, ignora. O salário é 3 vezes acima da tabela justamente porque... Bem, porque poucos aguentam. Renata ficou quieta um momento. Quando começo? A mansão dos Fonseca ficava num bairro de casas grandes e ruas arborizadas, onde os muros eram altos e os carros nas garagens custavam mais do que apartamentos inteiros. Renata chegou de Uber, com uma mochila e uma bolsa de materiais clínicos. Estela a recebeu na porta. Era uma mulher de uns 40 anos, bem vestida, cabelos lisos e escuros, sorriso gentil demais para ser completamente sincero. Que bom que veio. Marcelo está no andar de cima. Pode ser um pouco difícil no começo. Estou preparada. Espero que sim, disse Estela, e havia algo na voz dela que não era bem preocupação. Marcelo estava de costas quando Renata entrou no quarto. Olhava pela janela enorme, a cadeira de rodas posicionada de frente para o jardim. Ela não disse boa tarde imediatamente. Entrou, pousou a bolsa com cuidado e ficou de pé em silêncio por alguns segundos. Ele se virou devagar. Era um homem alto, mesmo sentado dava para perceber isso.
Cabelos escuros, rosto anguloso, olhos castanhos com a expressão de quem havia desistido de fingir qualquer coisa. Outro, disse ele, em tom de constatação. Renata, técnica de enfermagem, 6 anos de experiência em reabilitação. Não precisa me falar do seu currículo. Eu sei, ela respondeu sem alterar o tom. Me interessa o seu prontuário. Ele a olhou com uma expressão que misturava irritação e, por um instante breve, algo parecido com curiosidade. Pega na prateleira, disse ele apontando. E não espere que eu facilite as coisas para você. Não vim esperar facilidade. Ela pegou o prontuário e começou a ler, ali mesmo, de pé. Marcelo a observou, sem dizer mais nada. Os primeiros dias foram tensos, como esperado. Marcelo testava limites com a precisão de quem havia feito isso muitas vezes. Recusava medicação na hora certa, virava o prato de comida se não gostava do que estava servido, respondia com sarcasmo quando ela tentava orientá-lo sobre os exercícios. Uma manhã, jogou um livro na direção dela, não com intenção de acertar, mas claramente sem cuidado ao lançar. Renata apanhou o livro no ar, pousou na mesinha ao lado e disse: Dostoiévski, bom gosto, silêncio. Ela não saiu, não chorou, não pediu desculpas por existir naquele quarto. Havia algo no comportamento dela que era diferente dos outros, e Marcelo demorou alguns dias para identificar o que era. Ela não tinha pena dele. Os outros entravam com aquele olhar mole, aquela voz de hospital, aquele cuidado excessivo que ele interpretava como condescendência. Renata entrava como quem vai trabalhar, conferia os sinais vitais com competência, fazia as anotações, conduzia os exercícios passivos com firmeza e sem comentários desnecessários. Numa tarde da segunda semana, enquanto ela ajustava o posicionamento da cadeira, ele disse: Por que você ainda está aqui? Porque ainda não terminei meu horário. Sabe o que eu quis dizer? Ela pausou o que estava fazendo e o olhou diretamente. Porque seu caso me interessa profissionalmente e porque eu preciso do salário. Honesta. Sempre. Ele ficou quieto. Depois, os outros diziam que estavam aqui porque queriam ajudar. Eu também quero ajudar. Mas prefiro ser direta sobre os motivos todos, não só sobre o bonito. Marcelo virou o rosto para a janela. Mas o canto da boca, Renata notou, mexeu levemente. Na terceira semana, ela começou a reparar nas inconsistências. Não eram grandes coisas, pequenos detalhes que outro profissional menos atento talvez nem percebesse. A dosagem de um dos sedativos parecia elevada para o quadro clínico descrito. Um dos laudos de fisioterapia indicava a ausência total de resposta nos membros inferiores, mas ela havia observado durante os exercícios uma contração mínima na perna esquerda de Marcelo. Discreta, mas presente. Ela não disse nada imediatamente. Começou a anotar, data, hora, observação. E passou a prestar mais atenção nas visitas de Estela, que aparecia sempre que havia consulta médica, sempre presente nas conversas com o neurologista particular que atendia Marcelo em casa. Uma noite, quando o corredor estava quieto, Renata ouviu vozes abafadas no escritório do andar de baixo. Parou na escada. A voz de Estela era baixa, mas clara o suficiente. Ele não pode participar das reuniões do conselho enquanto estiver assim. Você entende? Renata subiu devagar, sem fazer barulho. Ficou deitada no quarto que lhe designaram, olhando para o teto, com o coração acelerado e um peso estranho no peito. Antes de continuar essa história, me diz uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante saber até onde essas histórias conseguem chegar. Se o que você está sentindo aqui já vale para você, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias de amor que custam caro, verdades que libertam e pessoas que, mesmo nos momentos mais difíceis, encontram um motivo para recomeçar. Renata observou por mais alguns dias antes de agir. Ela solicitou discretamente uma cópia dos laudos mais antigos de Marcelo, os que existiam antes da lesão se agravar. Usou o contato de uma colega de hospital para comparar os registros com o histórico clínico geral. O que encontrou
fez seu estômago virar. Os laudos recentes assinados pelo neurologista particular apresentavam uma progressão de incapacidade muito mais acentuada do que o histórico anterior indicava como provável. Mais do que isso, a medicação sedativa prescrita não era indicada para o quadro de Marcelo. Era um tipo de droga que, em uso prolongado, causava letargia, confusão mental leve e supressão de resposta muscular. Em outras palavras, o tratamento atual podia estar limitando mais do que ajudando na recuperação. Renata ficou parada diante das anotações por um longo tempo. Depois respirou fundo e foi falar com ele. "Preciso te mostrar uma coisa." Marcelo estava lendo. Levantou os olhos com a expressão habitual de quem prefere não ser interrompido. "O que é?" Ela colocou as anotações sobre a mesa, ao lado do livro. "Comparei seus laudos, os antigos com os atuais. Marcelo, a medicação que você toma há mais de um ano tem um efeito colateral direto na resposta muscular. E os laudos recentes não batem com seu histórico real." Ele olhou para as folhas sem tocar nelas. "O que você está dizendo?" "Estou dizendo que você pode ter mais capacidade de recuperação do que te disseram." O silêncio que se seguiu foi pesado. Depois, Marcelo jogou as folhas de volta para ela. "Você é técnica de enfermagem, não médica. Não tem autoridade para analisar laudos." "Tenho olhos e 6 anos de experiência." "Sai do meu quarto." "Marcelo." "Renata." "Não. Eu não quero falar sobre isso agora. Você não sabe nada. Não sabe o que é acordar todo dia assim. Não sabe o que passei. Não tenho o direito de vir aqui com teorias e me dar esperança à toa." Renata não se moveu imediatamente. "Não estou te dando esperança à toa. Estou te dando informação. O que você faz com ela é escolha sua." Ela saiu. Naquela mesma noite, Estela chamou Renata para uma conversa. Estavam na sala de jantar, com a luz amarela do lustre sobre a mesa comprida. Estela sorriu com aquela gentileza calculada. "Renata, acho que chegou a hora de conversarmos com honestidade." "Pode falar. Meu irmão está em um estado delicado, não só fisicamente. Qualquer perturbação emocional pode ser prejudicial para ele. O que você fez hoje, mostrar laudos, criar dúvidas sobre o tratamento, isso foi muito irresponsável. Ou necessário." Estela deixou o sorriso cair por um segundo. "Você está demitida. A agência será informada amanhã." Renata não discutiu. Subiu, fez as malas com calma, imprimiu as anotações em cópia dupla. Colocou uma dentro de um envelope endereçado a Marcelo, com uma carta escrita à mão. A carta dizia: "Marcelo, não vim aqui para te salvar. Vim fazer meu trabalho, mas no caminho aprendi a te respeitar de um jeito que não esperava. Sei que você está com raiva, faz sentido, mas o que encontrei nos laudos é real. Peço só uma coisa. Procure um segundo neurologista. Alguém que não seja a indicação da sua irmã. Peça novos exames. As provas estão nesse envelope. Se você nunca procurar saber a verdade, tudo bem. É seu direito. Mas se um dia você quiser recomeçar de verdade, saiba que eu torço por isso. Sempre torci. Renata." Ela deixou o envelope com o segurança da mansão, pedindo que entregasse diretamente a Marcelo. E foi embora. Marcelo ficou 3 dias sem abrir o envelope. Ficou no canto da escrivaninha enquanto ele dormia, acordava, recusava fisioterapia, ficava em silêncio por horas. No 4º dia, numa madrugada em que o sono não vinha, ele abriu. Leu a carta primeiro. Depois olhou as anotações. Depois ficou sentado na escuridão por um tempo que ele não soube medir. Na manhã seguinte, pediu ao segurança que mostrasse as gravações da câmera do escritório. Um sistema que ele mesmo havia instalado anos antes, esquecido depois do acidente. O segurança, que sempre foi leal a Marcelo e não a Estela, trouxe o arquivo sem fazer perguntas. Marcelo assistiu à gravação sozinho. A voz de Estela era clara. Ele não pode participar das reuniões do conselho enquanto estiver assim. E depois, numa gravação de 2 semanas antes, precisamos ir com calma. Se ele tentar avançar rápido demais, pode piorar tudo. Marcelo fechou o computador. Ficou parado por um longo momento.
Depois pegou o telefone e ligou para o advogado. O que veio depois foi difícil. Não foi rápido e não foi bonito. Marcelo trocou o neurologista, fez novos exames com profissionais sem nenhum vínculo com a família. Os resultados confirmaram o que Renata havia suspeitado. O comprometimento era real, mas a progressão havia sido artificialmente ampliada pela medicação errada. Com o tratamento correto, havia possibilidade real de reabilitação parcial. Confrontou Estela numa tarde fria, com o advogado presente. Ela negou. Depois chorou. Depois acusou. Depois ficou em silêncio diante das gravações. O processo foi longo. A empresa passou por uma auditoria. Estela afastada do conselho. Uma investigação aberta. Marcelo não falou sobre isso com ninguém de fora. Começou a fisioterapia séria pela primeira vez em mais de um ano. 2 dias por semana. Depois 3. Depois todos os dias. Era doloroso. Era lento. Havia momentos em que ele olhava para as pernas e não sentia nada, e precisava respirar fundo para não desistir. Mas havia momentos em que sentia. E era nesses momentos que ele pensava em Renata. Não de um jeito dramático. Pensava na forma como ela havia entrado no quarto sem pena, sem medo, na voz direta, na honestidade sem crueldade, em como ela havia sido a única pessoa em muito tempo que o tratou como um homem inteiro, não como um problema a ser administrado. Pediu o contato dela à agência. A agência disse que ela havia pedido desligamento e estava trabalhando em outro lugar. Ele anotou o endereço da clínica e guardou por um tempo. 2 anos depois, Marcelo Fonseca entrou numa clínica simples, num bairro comum com uma bengala de apoio. Andava com dificuldade, mas andava. A recepcionista o olhou com a expressão de quem tenta lembrar onde já viu aquele rosto. Boa tarde. Posso ajudar? Vim falar com a Renata. Ela trabalha aqui? Trabalha. Mas ela está em atendimento agora. Posso esperar. Sentou numa cadeira plástica na sala de espera, ao lado de uma senhora mais velha que lia uma revista e de uma criança que brincava com um carrinho no chão. Ficou em silêncio. Quando a porta do corredor se abriu e Renata apareceu acompanhando um paciente, ela demorou um segundo para reconhecê-lo. Quando o reconheceu, parou. Ele levantou devagar, apoiando na bengala. Renata. Ela ficou parada no corredor, com o jaleco branco e uma expressão que misturava surpresa com algo mais fundo, mais antigo. Marcelo. Andei um pouco, ele disse, e havia uma leveza na voz que ela nunca havia ouvido nele antes. Achei que você precisava saber. Os olhos dela encheram. Como você me achou? Perguntei. Ele fez uma pausa. Devia ter perguntado antes. A criança no chão olhou para os dois com total desinteresse e empurrou o carrinho para a frente. Renata deu um passo em sua direção. Você leu a carta? Li. 3 vezes. Demorou. Sim. Ele a olhou diretamente, sem desviar. Mas não vim só agradecer. Vim porque não consegui parar de pensar em você. E aprendi nesses 2 anos que ignorar o que sinto não funciona muito bem. Ela respirou fundo. Marcelo, você passou por muita coisa. Uma traição da sua própria família. Não sei se... Eu sei, ele disse. Sei que não posso chegar aqui e esperar que tudo seja simples. Mas posso pedir uma conversa? Um café? Só isso. Renata ficou quieta por um momento. Depois o olhou com aquele jeito direto que ele havia aprendido a reconhecer. Tem uma padaria na esquina. Eu termino em 40 minutos. Ele assentiu. Vou esperar. E sentou de volta na cadeira plástica, com a bengala apoiada na parede, mais tranquilo do que havia estado em anos. O café durou 2 horas. Eles conversaram sobre coisas pequenas no começo. A clínica, a reabilitação, o bairro. Depois as coisas maiores foram aparecendo devagar, como sempre aparecem quando 2 pessoas decidem ser honestas. Marcelo contou sobre os meses após a saída dela, sobre a raiva que veio primeiro, o medo depois, e depois, lentamente, a decisão de acreditar no que estava escrito nas folhas impressas que ela havia deixado.
A parte mais difícil não foi aceitar que minha irmã fez o que fez, ele disse, segurando o copo com as duas mãos. Foi aceitar que eu me acomodei com a situação. E preferia estar imóvel a enfrentar a vida. Você não sabia, mas também não quis saber. Existe diferença. Renata o olhou. Existe, mas você soube quando precisou e fez algo com isso. Por causa de você. Por causa de você, ela corrigiu. Eu só deixei as provas. Você escolheu olhar para elas. Ele ficou quieto um momento, olhando para a rua lá fora. Quero investir nessa clínica, ele disse então. Se você topar, ela precisa de equipamentos, de espaço. E eu tenho recursos que ficaram parados tempo demais. Renata o encarou. Marcelo, não é caridade, é parceria. Você cuida das pessoas com uma competência que eu vi de perto. Seria um desperdício esse lugar continuar pequeno por falta de recurso. E você, o que ganha com isso? Ele sorriu. Um sorriso real, sem sarcasmo. Propósito, que é o que me falta há mais tempo do que eu gostaria de admitir. Renata olhou para a janela da padaria, para a rua simples lá fora. Tem um quarto que precisaria ser reformado para virar sala de fisioterapia. Pode resolver isso, e o equipamento de reabilitação é caro. Também. Ela o olhou novamente. Você vai precisar de paciência. Essa clínica tem ritmo próprio. Não é uma empresa. Aprendi a ter paciência, ele disse. Levou tempo, mas aprendi. Naquela tarde, quando saíram da padaria, Marcelo caminhou ao lado de Renata pela calçada irregular. Devagar, com a bengala, mas andando. Ela não ofereceu o braço. Mas quando ele tropeçou levemente num desnível, foi ela quem segurou sem alarde, com aquela firmeza de quem está acostumada a apoiar sem prender. Ele não disse nada. Ela também não. Mas suas mãos ficaram juntas por mais um quarteirão do que o necessário. 6 meses depois, a clínica tinha uma nova ala. Renata coordenava a equipe ampliada. Marcelo aparecia 3 vezes por semana para acompanhar a gestão e continuar a própria reabilitação. Numa tarde de terça-feira, enquanto ele terminava uma sessão de fisioterapia e ela revisava prontuários na sala ao lado, ele chamou pelo corredor. Renata. Ela apareceu na porta. Descobri que você nunca tomou férias desde que essa clínica abriu. Sempre tem coisa para fazer. No próximo mês tem uma semana onde os atendimentos podem ser cobertos pela equipe nova. Eu já verifiquei. Verificou? Verifiquei. Ele a olhou com aquela seriedade que escondia uma leveza que só ela via. Queria te convidar para a Serra. Uma semana. Sem trabalho. Sem prontuários. E bengala. Ele sorriu. Já consigo subir escada sem ela. Na maior parte do tempo. Renata o olhou por um momento. Vou precisar de uma promessa. Qual? Que você dorme mais de 6 horas. Você ainda dorme pouco. Como você sabe? Porque conheço os sinais. Marcelo ficou quieto por um momento. Depois disse, com uma voz mais baixa. Você me conhece melhor do que a maioria das pessoas que estiveram na minha vida. Provavelmente. Isso não te assusta? Um pouco, ela admitiu. Mas já me assustei com coisas mais difíceis. Ele estendeu a mão na direção dela. Ela olhou para a mão, depois para ele, e colocou a mão na dele. Há histórias que começam com uma traição e terminam com uma escolha. E há pessoas que entram na vida de alguém não para salvá-las, mas para lembrar que elas ainda podem se salvar. Renata não curou Marcelo. Marcelo não resgatou Renata. Eles apenas decidiram, cada um a seu tempo, que a verdade valia mais do que o conforto da mentira, e que construir algo junto, devagar, com as mãos ainda um pouco trêmulas, era melhor do que ficar parado esperando que a vida melhorasse sozinha. Às vezes, cuidar de alguém começa como trabalho e termina como lar.